Mitsuko Sensei, alguns seguidores nos perguntaram sobre a sua história de vida. Pode compartilhar um pouquinho conosco? História da vida? Isso. Vai ser longa, hein? Ah, é? Então vamos lá. Eu nasci na cidade de Kobe, Kobe. né? E aí nasci e fiquei até mais ou menos 11 anos. A sua primeira infância foi toda na cidade de Kobe. Hai. É uma cidade portuária, né? Isso, é uma cidade muito bonita, Uhum. né? Aí mudamos para Tóquio, Certo. né? Que é centro de Nihon, né? Do Japão. Mas fica do outro lado, na verdade, né? Na região Isso. mais leste do Japão. Aí, quando eu entrei na escola, minhas colegas começaram a zoar com minha pronúncia. Mas por quê? Porque, como falei, eu nasci em Kobe, fiquei, e tinha um dialeto de Kansai, Ah. né? Que é região de Osaka, Kyoto, né? Uhum. Aí minhas colegas, né? Os meninos zoando para mim, Entendi. né? Você tinha sotaque, então. Sotaque, isso. Pode dar um exemplo do sotaque de, por exemplo, de Kansai, né, da região oeste do Japão versus a do Tóquio? Por exemplo, arigato, Uhum. né? Arigato é obrigado, né? Sim. Tóquio seria arigato, mas em Kansai seria arigato. Arigato. Então tem uma elevação no tom no final. Arigato. Isso, né? Aí, com essa pequena palavra já dá para perceber que é diferente. Os japoneses percebem, então, Né? ouvindo essa pronúncia. Sim, aí como é criança, né? Então começa a falar, você fala errado, você fala engraçado, não sei o quê. Aí falei, eu vou aprender direito o japonês padrão. Né? Essa foi a minha experiência, a primeira experiência com língua japonesa que tenho que falar direito. Entendi. Né? Aí fiquei 1 ano em Tóquio e tínhamos que mudar para Peru. Peru? Hai. Meu Deus, mas por que foram pro Peru? Porque meus oji-chan e oba-chan, Seus avós? eles haviam imigrado para Peru, Uhum. né? Estavam fazendo uma vida, só que começou a guerra e tinha que voltar para o Japão. Certo. Né? Só minha mãe que nasceu, como era caçula, nasceu lá no Japão. Então seus avós já eram imigrantes e já haviam ido para o Peru. Isso. E voltaram na ocasião da Segunda Guerra Mundial. Sim, né? Olha só. E um tio, irmão de minha mãe, ele falou, eu quero testar minha vida ao país que fui nascido. Uhum. Seu tio nasceu no Peru? Sim, todos os irmãos de minha mãe nasceram lá no Peru. Certo, sua mãe nasceu no Japão. Né? Então, um irmão de minha mãe foi para o Peru. E ele começou, já tinha um comércio bem grande de importações das coisas do Japão. Entendi. E aí, antes de nós, chamou outro irmão dele, né? Para ajudar, porque o negócio foi crescendo. E depois chamou a nossa família. Certo. Esse foi quando eu tinha 12, 13 anos. Então, plena adolescência. É verdade. Nossa, imagina a notícia que você recebeu, né? Aí falei para meus pais, né? Eu vou ficar lá no Japão sozinha, vou terminar meus estudos aqui, né? Sim. Mas com uma criança de 12, 13 anos não dá para viver sozinha, né? Claro. E tinha que ir para o Peru. Entendi. Então foi a segunda imigração da sua família, na verdade, né? Hai, né? Certo. Aí fiquei lá no Peru, eu entrei em uma escola que é Nikkei. Ou seja, de descendentes de japoneses. Isso. E essa escola ensinava 1 hora por dia, todos os dias. Tinha uma aula de japonês. Certo. Né? Só que essa aula de japonês era bem fácil para mim, né? Porque ele estava aprendendo japonês e tal, né? Mas na sala tinha uma amiga que é Nisei, que é segunda geração, mas ela falava perfeitamente japonês. E tinha minha prima também. Né? Minha prima não falava nada de japonês. Entendi. E essa amiga falava japonês e espanhol perfeitamente. E era bem amiga da minha prima. E fiz amiga com minha amiga e com minha prima. Éramos 3 Marias. Todo mundo falava 3 Marias.
Mitsuko Maria? E aí, cresci lá no Peru, né? E aí, quando estava jovem, mais ou menos 18 anos, uma professora da escola, uma professora de japonês da escola, me chamou para ser sensei de Nihongo, professora de japonês. Ah, nossa, então você começou a ensinar japonês já com seus 18, 19 anos. Isso, porque ela falou para mim, você é japonesa, você sabe japonês, vamos, nos ajude a ensinar japonês para as crianças. Eu não sei como ensinar. Nós vamos ensinar para você, né? Aí entrei, lá no Lima tem uma associação peruano-japonês, Certo. né? Aí entrei e comecei a dar aula. Primeiro somente sábado para as crianças. E depois passei para os adultos também. Perfeito. Que era 3 vezes por semana, 1h30. Era meio puxado. E aí as professoras falaram para mim, por que não tenta, como se diz, beca? A bolsa de estudos, né? Isso, bolsa de estudos para estudar, para ser professor de japonês. Certo, a bolsa da JICA, se não me falha a memória. Isso. E na época era uma bolsa durante 1 ano. Entendi, caramba. Eu também fui nesta bolsa, Mitsuko Sensei, só que eu fui em 2018 e era a duração de 3 meses. Você foi em 2018? 18. Eu fui em 1988. 88, 30 anos antes de eu ir. Era de 1 ano, então. 1 ano, né? Caramba. Era muito bom na época, né? Porque o Japão tinha bastante dinheiro. Certo. Ainda continua sendo uma bolsa excelente, mas não é de 1 ano. Porque nos mandou para a faculdade de Tamagawa. Também fomos para a faculdade de Yokohama, porque nós hospedamos em Yokohama, né? Certo. E acho que Takashi Sensei não conheceu onde nós era centro de JICA. Hoje a sede da JICA fica em Minatomirai, mas não era lá ainda, né? Porque quando estava voltando terminando a bolsa, Minatomirai estava sendo construída. Também era uma região em desenvolvimento, que hoje é um super local turístico, né? Lá em Yokohama. Isso. Aí me ensinaram tudo os detalhes. Sim. Para ser professor de língua japonesa. Ela foi lá que você realmente se especializou. Isso. Né? Você tinha experiência profissional prática, mas lá você estudou, né? A senhora estudou a teoria, né? E também a prática do ensino de língua japonesa. E o que te fez vir para o Brasil? Nessa época a senhora ainda morava no Peru. Sim, terminei, voltei para o Peru, só que eu havia conhecido um rapaz que hoje em dia é meu marido, que ele estudava para vir para o Brasil. E ele estudava agricultura. Ele era agrônomo, né? E especialista dele é flores. Certo. Então, ele estava estudando para ser floricultor aqui no Brasil. E eu voltei para o Peru. Depois de 1 ano e meio, ele veio para o Brasil. Certo. E nos casamos, eu vim para o Brasil. Nossa, essa é a história, então. Por isso que a senhora mora, né, lá em Atibaia hoje, que foi onde o seu marido escolheu, né, tocar o seu negócio. Isso, porque Atibaia é cidade de flores. Sim, né? sim, Tem bastante japonês. Tem razão. Então fomos lá, fizemos bastante amizade e nós estamos morando até agora. E a senhora continuou dando aula de japonês em Atibaia? Na verdade, quando eu vim para o Brasil, parei de dar aula. Ah, foi? Né? Mas depois de 10 anos, 11 anos, parei de dar aula, mas me chamou Bunkyo, Associação Nippon Brasileiro, Nippon Atibaiense, não lembro direito o termo, né? Mas me chamou para dar aula de japonês. Entendi. Aí, em Bunkyo, que nós chamamos, dei aulas um pouco mais de 10 anos. Certo. Então teve este hiato, né? Esta pausa na sua carreira de professora de língua japonesa, mas depois a senhora retomou,
dando aula de japonês, agora em Atibaia. Isso. Aí também fui, bolsa. Ah, prestou bolsa de estudos. Isso, por 3 meses. 3 meses. Em JICA também. Pela JICA também. Então a senhora foi bolsista da JICA 2 vezes. Isso. Que legal. Nossa, é uma super experiência essas bolsas de estudo, né, Mitsuko Sensei? Muito, muito bom. Os programas muito selecionado, conteúdo bem koi. Bem denso, né? É muito bom. Certo, certo. E acabou que ao longo da sua carreira acabou conhecendo, né, a 123 japonês, certo? Que é uma escola do canal que vocês estão assistindo, né, do que o pessoal está assistindo, e continua compartilhando seus conhecimentos de língua japonesa até os dias de hoje, né? Sim. Então, desde os 18 anos de idade, né? Claro que teve o hiato, mas um bom caminho, né, Mitsuko Sensei? Longo caminho, né? Porque bastante tempo. A senhora imaginava que estaria fazendo vídeos para a internet hoje? Não, nunca, né? Nunca. O formato mudou muito, né? Bastante. Tá. Mas hoje em dia, por causa de essa internet, né? Nosso conteúdo, nosso japonês, vai até bastante pessoas. Esse é muito bom de internet, né? Tem razão. Inclusive, acho que está no momento de nós falarmos um pouquinho do nosso curso, Mitsuko Sensei, o curso de japonês essencial. Sim, nós temos um curso especial para quem quer começar japonês de zero, né? E até poder se comunicar com japonês. Perfeito, né? Nós somos o básico da língua japonesa, até mais ou menos nível N5 da prova de proficiência de língua japonesa. Certo? E, aliás, pessoal, caso vocês queiram, né, ser nossos alunos, as nossas matrículas podem estar abertas ou não, mas todas as informações estarão abaixo aqui no link da descrição desse vídeo. E caso você queira, de repente, saber um pouco também da história da Tai Sensei, né, que é... Ou mesmo de Takashi Sensei. Opa! Coloquem aí nos comentários, iremos, de repente, considerar fazer um vídeo nesse sentido, contando um pouco da nossa trajetória de vida, caso faça sentido, e agradecemos pela audiência e também, por estar nos acompanhando neste vídeo. Não esqueça de deixar Mitsuko Sensei é a nossa grande senpai na 123 japonês. É verdade, né? A Mitsuko Sensei foi a primeiríssima pessoa, a dar aula aqui na 123 japonês. Depois entrou a Tai Sensei e depois, mais pra frente, na pandemia, eu comecei a fazer parte, né, Mitsuko Sensei? Isso quer dizer que eu sou muito velha, né? Imagina! Velha? É meu. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui então. Muito obrigado. Não deixem de deixar o seu like. Comentem aí o que vocês querem de ver de conteúdo por aqui. E nos vemos então no vídeo da semana que vem. Muitíssimo obrigado por assistir até agora e... Sayonara!